Estamos de volta com Semana Esportes aqui pela TV Semana. Lembrando, hein? A partir de agora, no Facebook da TV Semana, né, facebook.com.br TV Semana, você tem o nosso programa. Você que está em qualquer parte do Brasil, do mundo, vai assistir aos Semana Esportes pela internet, através do Facebook, lá no Facebook do Léo Baião, você tem também compartilhado, eu acredito que também nos meus amigos André e Jorginho estão compartilhando aí os vídeos, né, com todos os blocos do nosso programa, para que você possa assistir ao Semana Esportes quando, onde, o dia, a hora, enfim, quando você desejar, você assiste ao nosso programa. Já está lá o de sexta, já está lá o de quinta, e hoje a gente vai colocar também esse programa que abre a semana, o programa de segunda-feira, e temos também o Semana.tv, que é o site da TV Semana, onde você encontra tudo sobre a nossa programação. É o seguinte, o Campeonato Brasileiro teve a sua 11ª rodada, segunda rodada do Brasileirão, né, depois da volta da Copa do Mundo. E nós tivemos os seguintes jogos, né? São Paulo foi surpreendido ontem, aliás, no sábado, né? 6h30 da tarde de sábado, o São Paulo foi surpreendido pela Chapecoense, sendo derrotado por 1-0 em casa, e isso inclusive facilitou a vida do Cruzeiro, que abriu mais uma diferença maior em relação ao segundo e terceiro colocado, a gente fala já já. Atlético Mineiro 1, Bahia 1, Independência, no outro também no sábado, o Galo poupou alguns titulares para a decisão da Recopa Sul-Americana. Figueirense já no domingo, né? Figueirense 0, Grêmio 1. O Grêmio venceu o Figueirense, portanto, por 1-0 lá no estádio Orlando Scarpelli. Botafogo 1, Coritiba 0, no Raulino de Oliveira, hein? E o Fogão, então, conseguiu esta vitória. Cruzeiro 2-1, a gente vai falar do Cruzeiro com mais destaque, né? Com mais ênfase no Bloco Celeste, que é mais adiante. Cruzeiro, então, mais líder do que nunca, vencendo o Palmeiras em São Paulo por 2-1. Vitória e Corinthians empataram em 0-0 no Barradão. Internacional 4, Flamengo 0, hein? Internacional 4-0 no Flamengo lá no Beira-Rio. Fluminense 1, Santos 0. Atlético Paranaense 2, Criciúma 0. Goiás e Sport empataram em 0-0. A classificação do Campeonato Brasileiro: Cruzeiro líder absoluto, 25 pontos, né, em 11 jogos. Em segundo, o Corinthians com 20 pontos. Em terceiro, o Fluminense com 19. E completando o G4, o Atlético Paranaense também com 19. Aí a gente tem Inter, São Paulo e Grêmio, os três, quinto, sexto e sétimo, respectivamente, também com 19 pontos. No Z4, na zona de rebaixamento, o Vitória está em 17º com 8 pontos. Figueirense tem 7, Coritiba 7 e o Flamengo segurando a lanterninha, 7 pontos na última colocação. Por falar em Flamengo, Flamengo 4, né? Ou melhor, antes fosse Flamengo 4, também Internacional 4, Flamengo 0 ontem no estádio Beira-Rio. Vamos ver os gols. Flamengo goleado, e o Internacional poderia ter feito até mais, 5, 6 gols, pelo que eu pude ver nos lances. Foi uma superioridade do Inter, né? E em virtude disso, o clube rubro-negro sofreu essa sonora goleada e segue segurando a lanterna do Brasileirão, e segue também nessa campanha pífia, campanha ridícula, que nem de longe lembra as tradições do rubro-negro. O Flamengo mal, repercussão muito grande na mídia, né? E a volta da torcida, como não poderia deixar de ser. Um torcedor agrediu o André Santos, né, lateral esquerdo do Flamengo, após essa goleada sofrida pelo rubro-negro no Beira-Rio. O lateral esquerdo levou chutes e socos na saída do estádio após a partida contra o Internacional. Um dos jogadores mais contestados do elenco rubro-negro, o André Santos, foi agredido com socos e chutes por um torcedor do Flamengo na saída do Beira-Rio após a goleada sofrida pelo Inter por 4-0, como dissemos, neste domingo. Seguranças do clube conseguiram apartar o clima quente. E o técnico Ney Franco chegou, inclusive, a dizer que era necessário que se chamasse a polícia para prender o torcedor. Meu amigo André, Jorginho, que dizer de uma situação tão calamitosa, né? O Flamengo parece caminhar a passos largos para a Série B, precisa realmente de uma mudança profunda e precisa se mexer rapidamente enquanto há tempo, porque daqui a pouco não vai ter tempo mais, a situação vai ficar complicada. O time está cada vez mais afundado aí na tabela de classificação e só não está em 21º porque só tem 20 clubes, né? Porque realmente a campanha é ridícula e desonra cada vez mais o rubro-negro. Jorginho. Ô, Léo, ontem eu vi um comentário, posso dizer até uma crônica numa rede social, ao Facebook, de um grande amigo nosso, o Christian, nosso querido Christian. Meu amigo, meu filhado. Um abraço aqui, Christian, para você. Sou padrinho de casamento. O Christian fez um comentário sensato, equilibrado, um comentário racional de tudo que está acontecendo no Flamengo.
A diretoria do Flamengo, que está administrando o Flamengo muito bem na questão interna do Flamengo, aquela coisa mais burocrática do clube, a diretoria priorizou um saneamento no Flamengo, saneamento econômico, saneamento financeiro. Com isso, ela deu uma esquecida do departamento de futebol do Flamengo. A diretoria do Flamengo está de nota 10, né? Está de nota 1000 nesse quesito de sanear o clube. Mas esqueceu que tem 32 milhões de apaixonados espalhados por todo esse Brasil. A crônica do nosso amigo Cristian é baseado nesse momento de emoção e no momento de razão do Flamengo. É pena que eu não tenho ela todinha aqui, porque eu gostaria de repassá-la, toda ela aqui, porque eu tenho certeza que seria da maior importância para todos os flamenguistas e os desportistas. Mas eu não tenho ela gravada na minha basta acessar o Facebook, né? Basta acessar o Facebook. Na página do Cristian Dias de Freitas, que é o nosso amigo, meu afilhado. Lá é Cristian Poliana, né? É a esposa, né? E a esposa dele. Que aí você vai ter acesso aí ao conteúdo. Isso. Depois eu vou tomar liberdade então de eu quero ler. cumprimentá-lo aqui, Cristian, mais uma vez. Você está de parabéns com uma crônica sensata, correta. E baseado nisso, Léo, é que a gente está assistindo essa coisa aí, dessa situação do Flamengo. Você, em programas anteriores, disse que realmente está uma baba, vamos dizer assim. Mas o time do Flamengo não é o pior time. Isso que eu ia te perguntar agora. Não é o pior time. É o pior time dos 20 times do campeonato? Acho que não. Eu sou fã do Ney Franco, acho o Ney Franco um técnico qualificado até para uma seleção brasileira. Porém, revendo-se ter alguns conceitos sobre o esporte, vejo hoje que o Ney Franco não tem o perfil do treinador para dar uma sacudida no Flamengo. Não tem o perfil que o time precisa. Não que ele não reúna todas as qualificações para treinar qualquer equipe do futebol brasileiro de ponta, porque ele é qualificado para isso, sim. Mas tem situações que precisa de uma mudança diferente, de mexer com o lado, às vezes, psicológico do do atleta. Se você coloca o Ney Franco, por atleta. exemplo, no Cruzeiro hoje, o Cruzeiro vai seguir fazendo uma boa campanha e vai caminhar, se não para ficar em primeiro, vai ficar dos 4 primeiros com tranquilidade. Porque é um time totalmente estruturado, um elenco farto, qualificado, vai ficar fácil trabalhar. Agora, hoje, o Ney, que eu gosto demais do Ney, tem criticado muito, mas gosto muito do Ney, você tocou na palavra-chave, ele não tem perfil para mudar essa situação. Ele não tem perfil para mudar o quadro atual da equipe, né? Eu acho que seria a hora de se voltar, mais uma vez, para as origens, né? Para treinadores que conhecem a realidade do clube, que são lá de dentro. Quem sabe voltar com o Jaime? Assume o erro e volta com o Jaime. Eu não sei. É desespero? Eu não sei. Foi o grande, não deu certo? Desastre, volta com ele. Né? Foi o grande desastre no Flamengo, foi a diretoria mandar o Jaime embora e da forma que foi. Foi um erro que não tem explicação. A diretoria do Flamengo nunca teve coragem de vir a público e explicar o porquê. Porque, de repente, a gente pensa que ela agiu errado e, às vezes, ela tem um motivo. Mas se não vir a público para explicar, a gente vai ficar eternamente essa coisa. Por que mandou o Jaime embora? Por que mandou o Andrade embora? Se chegaram lá, tiraram, você está entendendo? Tiraram minhoca no asfalto, né? Porque não é impossível, e mandaram os caras embora. Então, essa explicação a diretoria do Flamengo sempre vai nos dever. E eu quero, né, te cumprimentar, Cristian, pela sua crônica e te parabenizar. É isso que é o Flamengo. Nós precisamos, sim, de melhorar. O Flamengo não é o pior time do campeonato. E eu espero que o Flamengo melhore, que se recupere e que saia dessa bagaça aí, porque são 32 milhões de brasileiros espalhados pelo mundo, né? E não merece esse momento. Se a missão é não cair para a Série B, para esse ano de 2014, acho que não está tão difícil assim. Né? Com um pouquinho de organização ali, dá para ficar em 16º, 15º, ou não. Mas se não tiver condição de ficar em 15º, é porque merece realmente ser rebaixado. Eu acho que está muito cedo ainda. Eu acho que tem que tomar cuidado, mas o início ainda está cedo para se falar que já caiu para a segunda divisão. Mas é a hora de abrir o olho. Não, para falar é cedo. Mas para cair para a segunda divisão agora, o momento é esse. Não, abre o olho quanto é tempo. Se ganhar 2 partidas, hoje já sai dessa zona aí com não, folga. sai. Entendeu? Mas então, como é que ganha? Não ganha. Jogando. Aí que tá. Então, jogando tá, ué. Para ser solidário, né? Para ser solidário, meu amigo Jorginho, e nosso chefe aqui, patrãozinho aqui, o Léo Baião, eu espero que o Flamengo saia dessa situação.
Porque, né, vocês são nossos companheiros do dia a dia aqui, vocês não merecem ficar na situação de sofrer igual vocês estão É um sofrendo. time da grandeza do Flamengo. Então é o seguinte, Pode fazer uma campanha dessa. quanto ao Sem se Christian, eu não li suceder seu a cada um. comentário não, Christian, mas eu vou ler, pelo que o Jorge está me falando aqui, eu vou ler e depois eu volto a comentar sobre esse seu comentário aí. Quem sabe, ô Jorginho, passa o Ney Franco lá no lugar do Dunga na seleção, pega o Dunga, manda pro Flamengo então, ué. Não, Talvez seria uma solução, ué. A minha comissão técnica idealizada pela essa o Ney Franco vai fraqueza fazer um aqui... grande trabalho. Não, a comissão técnica idealizada por essa fraqueza desse mexidinho, né, não seria Ney Franco puramente, né? Seria o Leonardo como coordenador, né, coordenador das seleções. Bom né? nome, hein? O Zico como técnico e o Ney Franco fazendo parte da comissão técnica, entre ele e Zico, certo? Que foi tirado injustamente por causa de política interna lá. E o Zico, automaticamente, esse grupo deve ter sido sondado, não aceitou, porque eu acompanho a história do Zico, você está entendendo? Até muito mais depois que ele parou de jogar de futebol, porque antes não tinha como acompanhar, tinha que ver, né? Aquela magia toda desfilando nos gramados do mundo. Ai, meu senhor. Depois eu passei Aí eu a lembro acompanhar a do história time de hoje, do eu Zico, já fico né? desanimado. É fora dos gramados. E o Zico jamais aceitaria um convite para trabalhar numa CBF O Zico, deteriorada, ele não numa mistura com essa CBF gente, né? podre. O Zico não uma mistura com essa CBF gente. desse Marinho, já um senhor de idade, que deveria de ter um pouquinho de desconfiômetro, falar assim, ó, vou pegar um livro para ler, vou viajar pelo mundo. Cadê a Não podemos aceitar, não podemos perpetuar no poder, seu Marinho. Nós temos que dar oportunidade para quem está chegando com mais gás, com mais garra, com sabedorias modernas, seu Marinho. Agora o senhor vai mudar de cadeira, em janeiro ele muda para a cadeira da esquerda, o senhor Marco Polo sai da cadeira da esquerda e vem para a cadeira da direita. É isso que entristece nós brasileiros. E o Zico, o Leonardo, jamais iria aceitar, você está entendendo, um convite para participar de uma baderna dessa, você está entendendo? De uma esculhambação dessa que é a Posso CBF, é simplificar? lamentável, mas é a verdade. Conhecendo a índole do Zico como a gente conhece, ele jamais iria misturar com essa gente, né? Jamais. Agora você, são nomes excelentes aí, você pensou aí em 5 minutos, ou talvez tenha pensado antes, mas enfim, muito melhor do que a CBF em uma semana, né? Porque são nomes excelentes com cargos que poderiam ser ocupados que ajudariam muito nessa reformulação. No entanto, o que a gente percebe é que há o que existem, né, escolhas completamente diferentes Posso simplificar? disso que tem sido pensado. Diga. É que voltou, você achou da seleção brasileira, do Dunga como técnico? E me desculpa você é ideia de casa, eu calo. Dá vontade de calar mesmo, né? Muito bem, meus amigos. E tivemos aí então essa derrota do São Paulo, já falei, né? Para Chapecoense em casa, né? E Interessante, né, Léo? Só um comentário rapidinho. Diga. Quando a gente pensava que o São Paulo, né, com as contratações, que essa mídia toda, essa coisa, que o São Paulo ia crescer e desfilar no Campeonato Brasileiro aí, já tropeça num... No São Paulo, Ganso, Pato, Luiz Fabiano, Rogério Ceni, Osvaldo. O Pato virou... Kaká. O Pato virou marreco. Marreco. Como é que é? Quen. Aí, o Pato virou marreco, né? E o Ganso virou É o galinha. O Ganso virou o quê? Virou galinha. Aí o calo. Você já imaginou esse elenco farto de São Paulo? Gente. Se os jogadores estivessem, como você disse anteriormente, na ponta dos cascos, né? Com esse elenco aí farto, de muita gente boa, seria um time para brigar na ponta, já está brigando, né? Mas seria para brigar com condições plenas Não de podemos- tentar ser campeão, né? Não podemos esquecer que, tirando Inter e Grêmio, a Chapecoense está com a melhor campanha do brasileiro até agora. Das 3 últimas rodadas para cá, vem tendo uma série de vitórias, entendeu? Inclusive, se ela tivesse pegado o Galo lá em Chapecó, era outra derrota do Galo aí. Muito bem. Vamos então fazer mais um intervalo. E aí, na sequência, os clubes de Minas são destaque aqui no Semana Esportes. Vamos falar do Atlético Mineiro. O Galo empatou em casa com o Bahia por 1-1. E é que poupou alguns titulares para a decisão da Recopa. A gente destaca já no próximo bloco. Depois, o Cruzeiro, grande Cruzeiro, líder absoluto, com folga aí do Campeonato Brasileiro. Conseguiu mais uma vitória fora de casa e está cada vez mais na primeira colocação, se isolando, né, na primeira colocação do Brasileirão. Tudo isso e muito mais já na sequência, depois do intervalo, aqui no Semana Esportes. Até já. Vamos que vamos.